primeiro texto que eu queria ler com os irmãos, queria que a mídia me ajudasse, sendo bem rápida nessa projeção. Ele está em Deuteronômio, capítulo 23, na nova tradução da linguagem de hoje. Eu quero o verso 14. Nova tradução da linguagem de hoje, Deuteronômio 23, 14. Vamos acompanhar juntos aqui esse texto. E ele é uma base que eu quero colocar frente a tudo aquilo que iremos construir juntos hoje. E aqui diz assim: o Senhor nosso Deus está presente no acampamento com vocês, para protegê-los e para fazer com que vocês derrotem os inimigos. Preste atenção. Portanto, conservem o acampamento puro. Em outras palavras, conservem o acampamento limpo, a fim de que Deus não encontre nele nenhuma coisa que o ofenda, para que ele não os abandone e vá embora. Deixa esse texto aí por alguns minutos até que eu peça um outro. Nós tivemos aqui uma reunião de liderança nos finalmente de 2023. Aí passamos algumas instruções, algumas conquistas, gratidão, tudo que Deus pôde fazer em nosso meio em 2023. E quando nós estávamos no final dessa reunião de líderes e vice-líderes, em 2024 ainda, o Senhor trouxe para mim uma palavra e eu liberei sobre os líderes e vice-líderes que estavam aqui. E se você estava aqui, você vai lembrar. Nós lemos esse texto, eu li esse texto para vocês. E esse é um texto que tem borbulhado no meu coração. Eu sinceramente não queria falar sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou falar em obediência ao Senhor. Mas eu acredito mesmo que uma chave vai virar em muitas vidas hoje. Então fica atento. Nessa reunião, eu pontuei a questão de limpeza dentro de uma casa. Limpeza dentro de uma empresa, organização. Quantas vezes no dia a dia, na nossa correria, nós acabamos deixando de lado aquilo que realmente é tão fundamental. Um ambiente limpo, um ambiente cheiroso, um ambiente que glorifique o Deus da limpeza. Porque existe o Deus da limpeza e existe o Deus da sujeira. O Deus da limpeza é o Rei, o Senhor dos exércitos. E o Senhor da sujeira, o príncipe da sujeira, chama-se Satanás. E você vai aprender nessa noite que tem coisa na sua vida que não fluiu ainda, áreas da sua vida que não desabrochou ainda, porque tem grude no meio, tem bagunça no meio, tem desorganização no meio, tem aquela trouxa de roupa que está em cima da sua cama, ou em cima daquela cadeira, e você está esperando Deus dar bom tempo para você dobrar e passar. E você vai entender que isso é espiritual. O irmão Hagin, em seus livros, ele fala: se eu chegar em um jardim de uma casa, eu percebo como está o interior daquela casa. Se a grama está crescida, se o mato está crescendo aleatoriamente, e não há quem se importe em aparar aquela grama, em remover aquelas ervas daninhas, em recolher aquelas folhas secas, aquilo para mim é um quadro exterior de um quadro interior. Um grande homem de Deus, e que tem investimentos em mais de 20 áreas. Eu ouvi falar esses dias, e ele disse: sempre quando eu sou convidado para uma sociedade, e eu chego no lugar determinado da reunião, na empresa daquela pessoa que quer a minha sociedade, antes de ir para a mesa, eu vou para o banheiro. E se o banheiro estiver sujo, aquilo para mim
é um termômetro. Eu não vou me associar com quem preserva sujeira e grude. Muitas pessoas ainda não entenderam isso. E sabe, Deus falou comigo no final desse ano. Nós estávamos numa missão, de ajustar as coisas dentro da nossa casa. Se você é gravataense, você sabe a alta umidade que ano a ano enfrentamos. A umidade dessa cidade me espanta, porque vira e mexe eu vou lá e está entre 90%. Então é uma cidade que é muito propícia para o mofo. E mofo é fungo. E aí, queridos, nós tivemos tantos vazamentos na nossa casa, nós tivemos tantas coisas, e nós tivemos que passar alguns meses dormindo na sala da nossa casa, descemos o colchão do nosso quarto, e nós passamos um tempo ali, porque, infelizmente, é tão difícil você achar alguém que vá lá, que tampe o buraco, que suba no telhado, que pinte a casa. Acredite, não é fácil. Eu estava viajando e lutando com Júnior para conseguir alguém. E, queridos, foram pessoas da nossa casa que subiram no nosso telhado, disseram: pastor, amanhã eu estou aqui. Um rapaz que alguém indicou para a gente, no outro dia, no horário marcado, ele não chegou, ele desapareceu até hoje. Então, eu acredito que alguns irmãos aqui, algumas pessoas enfrentam esse tipo de tribulação. Não dá para você ir lá e você precisa de um serviço de alguém, você quer pagar por isso, não acha quem queira. E nós passamos por isso há alguns meses, e eu digo para você, teve dias que eu fiquei angustiada com aquele ambiente de desorganização, porque qual casa fica organizada com um colchão de casal no meio da sala. E sabe, aquilo me angustiou até que, graças a Deus, Deus teve misericórdia de nós. Eu orei tanto, eu chamei tanta existência, que Deus levantou pessoas, amadas, para nos socorrer. E nós não virarmos 2023 naquela situação. E graças a Deus, tudo foi reparado, ajustado. E nós começamos um mutirão na nossa casa. Porque a proposta, eu não sei se você sabe, mas casa de pastor acaba sendo uma extensão da igreja. Então tinha tanta coisa da igreja guardada em um dos nossos quartos. E estava lá, e aquilo amontoado, e tantas outras coisas, roupas que eu não usava mais, calçados que eu não calçava mais. Aquilo que era bom, eu abençoei pessoas. Aquilo que não era, foi para o lixo. Mas, amados, nós nos movemos nisso com avidez, com disposição. Eu quero dizer para você, não foi fácil. O que nós tiramos de saco de coisa não foi brincadeira. E nessa reunião de liderança, debaixo de uma unção profética, eu dei uma direção de Deus para os nossos líderes e vice-líderes. Eu disse: querido, se você quer virar esse ano e você quer provar de algo novo em 2024, eu quero convocar você para que ainda em 2023, você vá lá na sua casa, naquele quarto do guarda-tudo, naquela gaveta bagunçada, naquele armário cheio de coisa que você não usa. Quero te convidar a ir lá, não mandar ninguém não, vá você. E veja o que você vai querer e veja o que você não vai querer. E, queridos, eu vou dizer para você, pasme, eu fiquei admirada com um monte de testemunhos de pessoas que obedeceram a esse comando e como elas começaram a provar de um favor de Deus a partir do momento que obedeceram a um comando de limpar o seu ambiente. E Deus disse para mim: agora eu quero que você fale para a igreja. E eu disse: amém, Senhor. E estamos aqui hoje. Bem-vindo a um ambiente de favor. Glória a Deus. E esse texto fala, esse é um texto muito sério, e se você ler o contexto, aqui está falando para que o povo não defecasse no meio do acampamento. A instrução aqui era o seguinte: leve uma pazinha com você.
E quando você fizer o serviço, antes de fazer, cava um buraco fora do acampamento. Porque o acampamento é a casa, o acampamento é o lar, o acampamento é a família. É aquele ambiente que tem que estar limpo, porque é ali que Deus vai dar vitória contra os inimigos. É ali que Deus vai te favorecer. Uma casa favorecida vai gerar uma empresa favorecida, vai gerar um ministério favorecido. Amados, tudo é resultado da nossa casa. Deus está dizendo para o seu povo: o lugar que vocês habitam não pode ter fezes. A propósito, você vai aprender hoje que o Senhor das moscas, que o Senhor das fezes, que o Senhor dos estercos, que o Senhor da sujeira, que o Senhor do grude se chama Beelzebu, Satanás. E quando eu mantenho um ambiente sujo, desorganizado, bagunçado, com coisa quebrada, coisa trincada, esperando o dia em que vai ser usado, e aquilo amontoando lá, mas eu quero te dizer, nesse lugar tem demônio. Isso impede você de prosperar. Alô? Tem gente me ouvindo aqui? Deus vai revelar para você hoje, porque tem áreas da sua vida que não está funcionando. Porque tem área da sua casa, mas que é um espírito de intriga, é um espírito de briga, é um espírito de depressão. Você vai aprender hoje. Sujeira, bagunça. Se agora aparecesse aqui a foto do seu guarda-roupa e tivesse o seu nome, você ficaria orgulhoso ou com vergonha? Alguns estão pensando. Se aparecesse aqui a foto da sua gaveta de cueca, da sua gaveta de calcinha, da sua gaveta de meia, você ficaria orgulhoso ou envergonhado? Pois bem, queridos, essa bagunça fala muito sobre você, mais do que você possa imaginar. E Deus está dizendo aqui: conservem o acampamento limpo, conservem o quarto limpo, o banheiro limpo, a casa limpa, a cozinha limpa. Aquele prato que está lá, de 3 dias atrás, esperando um corajoso se levantar, com uma bucha cheia de sabão, para lavar ele. Amados, isso na sua casa, e você jura que isso atrai o que é bom. Amados, Deus é o Deus da limpeza, e Satanás é o Senhor do grude. Agora tem grude que está do nosso lado, e tem grude que está em nós. E eu quero te dizer, se você conhece alguém que fede, ajude essa pessoa. Mas se alguém tem uma catinga de boca de derrubar alguém, ou uma catinga de sovaco, ou de virilha, ou de chulé, eu não sei o que bexiga seja, mas sabe o que você precisa? Ser cheio de Deus o suficiente para chegar para essa pessoa e avisar em amor a ela, porque você está comprometido com um favor sobre ela, com um progresso sobre ela. Sabe quando nós pecamos? Quando a gente sente um mau cheiro em alguém e a gente vai comentar com outra alguém que não tem nada a ver com a caatinga. E é umas línguas soltas falando do fedor dos outros. Isso é falta de amor. Uma vez, há um tempo atrás, eu comentava com o Júnior: Júnior, fulano fede tanto. E na hora o Senhor me fez uma pergunta. E pasme, normalmente quando Deus te faz uma pergunta é porque você está errado. Ele disse assim: você está fazendo o que para mudar o fedor dela? Aí eu do lado de Júnior no carro, eu disse: eu vou pensar numa estratégia. E estamos aqui hoje, ó que bênção, resolvendo um monte de fedor junto. Porque, mas todos nós fedemos em certa medida. Agora tem gente que fede além da conta.
A propósito, eu quero dizer que o que você come fala muito do cheiro do seu corpo. Uma alimentação inflamatória vai fazer com que naturalmente o seu corpo produza um suor envenenado. Um chulé, sangue de Jesus tem poder. E às vezes, amados, nós estamos lidando com isso como se fosse normal, empurrando isso com a barriga, quando Deus tem uma advertência séria sobre isso. Ele diz: mantenha a limpeza no acampamento. Mantenha o acampamento limpo. Mantenha a sua empresa limpa. Organize a bagunça da sua empresa, as gavetas do seu escritório. Jogue as canetas que não estão pegando. Jogue agendas que já passaram e você não usa mais. Ao menos que tenha informações extremamente importantes, então você guarda. Mas, queridos, é chegado um tempo de nos levantarmos, porque Deus está para liberar sobre nós um grande favor. E Ele disse ao povo: a sujeira me ofende. Uau! A bagunça me ofende, porque eu sou um Deus organizado. Agora vamos para as Escrituras. Projeta para a gente, por gentileza, na versão raiz, R.A. Gênesis 2, verso 8. Eu quero ler com você 3 versículos aqui. Diz assim, preste atenção. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Deus plantou o quê? Não, você pode fazer melhor do que isso. Ele plantou o quê? Jardim. Quem já percebeu que jardim é diferente de floresta? Aqui, queridos, Deus tinha acabado de criar o homem à sua imagem e semelhança. E Deus, com as próprias mãos, a Bíblia não diz que Ele disse: haja um jardim. Ele foi e plantou. Deus desceu e plantou. A Bíblia não diz que Ele falou, diz que Ele plantou. Ele plantou o quê? Um jardim no Éden. E depois que Ele fez isso, qual foi o próximo passo de Deus? Colocar no jardim o homem que Ele havia formado. Então perceba, se Deus teve que plantar um jardim, era porque jardins não existiam. Deus desceu e pessoalmente trabalhou para montar a casa da primeira família da terra. O nome da casa da primeira família da terra era jardim. Sua localização, Éden. A palavra Éden significa prazer, delícias, deleite. Era um lugar em que o homem podia ter prazer em voltar. Quem já percebeu que ambiente de limpeza traz leveza? Queridos, não tem nada melhor do que você entrar num banheiro limpo, sentar num vaso limpo, entrar em uma casa limpa, sentar em uma mesa limpa. Isso, amados, ministra Deus para quem está ali. Isso ministra Deus para a minha casa, para a minha família, para o meu acampamento, para o meu jardim, mas também ministra Deus para quem chegar ali. Tem pessoas habituadas, chegar alguém na casa dele, a primeira coisa que a pessoa diz não é nem bom dia. Diz assim, não olhe a bagunça. E isso precisa mudar se nós queremos um ano de favor. Quando a gente fala sobre isso, eu queria entrar em um ponto fundamental. E o ponto seria: expulse o príncipe da sujeira. Você já percebeu, queridas e queridos, que um quarto desarrumado, um banheiro sujo, uma pia cheia de louça, etc., deixa o lar pesado? E escuta isso com atenção, triplica a tua atenção a partir de agora. Esse tipo de situação deixa o lar pesado e deixa o lar comprometido. E essa sensação de peso acontece porque espíritos malignos, repetindo, espíritos malignos se alimentam de todo tipo de sujeira. Demônios se alimentam de todo tipo de sujeira. Isso é tão verídico que um dos nomes de Satanás, dado pelas Escrituras Sagradas, é Beelzebu. E Beelzebu significa Senhor das moscas, Senhor das fezes,
senhor da casa suja. Quando a gente não toma conta do nosso lar, quando a gente não assume a posição de homem e de mulher, ambos aqueles que vão zelar pela limpeza desse ambiente, quer seja uma casa, quer seja uma empresa. Quando nós nos desleixamos, queridos, em relação a isso, nós acabamos dando lugar ao diabo. Será que não foi isso que Paulo disse em Efésios 4, 27, quando ele afirmou para a igreja, não dê lugar ao diabo? Queridos, é possível Satanás estar alojado em cômodos da nossa casa, porque ali há toda espécie de sujeira, de bagunça, das quais demônios se alimentam. Nós estávamos aqui nessa reunião de liderança, como eu falei, e o irmão Gustavo, ele pontuou algo que ele vivenciou, em um momento que ele foi para libertar alguém de um espírito, a pessoa estava possessa. E ele contou nessa reunião que quando chegou naquela casa, aquele espírito disse para ele que não ia sair, porque ele tinha legalidade de estar ali. E ele disse assim: eu moro na cuminheira daquela casa, dessa casa, ali na cuminheira. Isso, o demônio falando no corpo da pessoa possessa. Eu moro na cuminheira ali daquela casa. E eu me alimento de todo o grude que tem nesse ambiente. Você acha que isso é brincadeira? Deus disse: mantenha o acampamento limpo para que a minha presença se manifeste. E quando Deus se manifesta, amado, o favor se manifesta. Quando Deus se manifesta, o favor se manifesta. Então, demônios se alimentam de casa suja, de bagunça, de desorganização, de gavetas desorganizadas, de pratos trincados, de talheres tronchos, daquelas garrafas que você tem guardadas na sua casa. Mas sinceramente eu vou dizer, isso é um espírito de miséria que se aloja na vida de pessoas, porque eu pergunto para você, se você tem condição de ter o melhor, como é que você guarda toda a garrafa que sobra? Pode ser de plástico, pode ser de alumínio, pode ser de vidro, pode ser do que for, amados. Isso alimenta demônio. E às vezes a gente não sabe porque a gente não prospera, porque a porta não abre, porque é tanta dificuldade para ter as coisas, nós estamos alimentando espírito de miséria. Gente que a propósito tem o melhor e dá o pior para a sua família sempre. Guarda a louça de cristal para visita. Mas para os de casa é o prato quebrado, é o prato trincado, é o garfo troncho, é aquela colher assim. Que você vai botar na boca, tem que virar ela para poder entrar certo. Os da casa comendo assim. Comendo no pior e o melhor guardado para a visita quando chegar. Isso é espírito de miséria. E Deus está dizendo hoje, se proponha no seu coração a se levantar e tirar do seu lado tudo o que precisa ser tirado. E eu vou te abençoar com coisas novas e excelentes. Volte para a sua casa e tire o que precisa ser tirado sem medo. O Deus de toda provisão, o El Shaddai, o Deus que faz mais do que pedimos ou pensamos, você verá Ele te presentear. A vida sempre te dá mais do mesmo. Se você mantém o grude e o quebrado, você só terá grude e coisa quebrada. E eu não estou ensinando ninguém a ir aqui fazer dívida lá na loja, não. Porque excelência é você colocar o seu melhor dia a dia. O que você tem de melhor? Você é digno. Eu disse, você é digno. Eu disse, sua família é digna. Agora escuta isso. Escuta. Em lares sujos, é bem comum perceber a manifestação de escassez, de todo tipo de provisão. Escassez de todo tipo.
pensamentos ruins, depressão, desejo por suicídio e discórdias constantes. Lares sujos, empresas sujas, acampamentos, casas sujas. É bem comum nesses lugares nós percebermos a manifestação de escassez, pessoas que estão sempre com falta de alguma coisa, pensamentos ruins, depressão, desejo de suicídio e brigas, discórdias constantes. Por quê? Porque tem um demônio lá na cominheira da casa, se alimentando de tudo que é grude, bagunça e sujeira. E não venha dizer a mim, mas que ser limpo é caro, não. Quanto é uma água sanitária? Quem sabe aqui, quanto é? Tem umas que não passam de R$2. Quanto é um sabão em pó? Tem uns que não passam de R$5. Quanto é um cheirinho para você jogar na casa? Tem uns que não passam de R$4. Com R$10 você faz aqui, agora, ó, a feira do sucesso. A feira do favor de Deus. E você volta para casa, bota a preguiça no bolso e vai tirar o grude que precisa ser tirado. E jogar o que precisa ser jogado.